Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da Comunidade Católica Nauim. Desde já peço que você curta, compartilhe o link dessa transmissão. Se você nos acompanha pelo canal da comunidade no YouTube, se ainda não se inscreveu, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe também com seus amigos, familiares, nos grupos que vocês fazem parte, para que possamos cada vez mais ter esse desejo, esse amor pela leitura da Bíblia, certo? Então, também peço desculpa a vocês pelo barulho, tem uma máquina trabalhando aqui perto hoje, né? Então talvez fique mais barulhento do que de costume. Vamos iniciar clamando a ação do Espírito Santo. Pelo sinal de Santa Cruz, que vai Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instrui os corações de vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé, e fazei brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, ilumina nossa mente, dá-nos discernimento, dá-nos sabedoria e a graça de pôr a palavra de Deus em prática. Amém. Bem, bom dia a todos vocês que nos acompanham ao vivo, né? Terceiro capítulo do Evangelho de São Marcos. Cura do homem com a mão atrofiada. E entrou de novo na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas, e observava para ver se curaria no sábado, para o acusar. Ele disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. E perguntou-lhe: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Eles, porém, se calavam. Repassando sobre eles um olhar de indignação e entristecido pela dureza do coração deles, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e sua mão estava curada. E ao se retirarem os fariseus com os herodianos, imediatamente conspiraram contra ele sobre como o destruiriam. Aqueles homens que, ao verem Jesus fazendo o bem, eles procuravam a todo instante um motivo para acusar a Jesus. Da mesma maneira, o mundo ainda persegue os cristãos, mesmo os cristãos fazendo o bem. A todo instante, eles ficam olhando à procura de alguma coisa para acusar os cristãos. Mas que nós possamos continuar praticando o bem, não deixando de amar os nossos inimigos, não deixando de praticar as coisas que nosso próprio Senhor nos ensinou. Versículo 7. Jesus retirou-se com seus discípulos a caminho do mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguiu, e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia, dos arredores de Tiro e de Sidônia. Uma grande multidão, ao saber de tudo o que fazias, foi até ele. E ele disse aos seus discípulos que deixassem um pequeno barco à sua disposição, para que o povo não o apertasse, pois havia curado muita gente, e todos os que sofriam de alguma enfermidade lançavam-se sobre ele para tocá-lo. E os espíritos impuros, assim que o viam, caíam aos seus pés e gritavam: tu és o Filho de Deus. E ele os conjurava severamente, para que não o tornassem manifesto. As multidões, ao serem curadas por Jesus, procuravam cada vez mais se aproximar de Jesus, tocar na sua veste. E Jesus, mesmo sabendo que muitos deles estavam lá apenas por interesse de curas físicas, né? Jesus os curava, porque queria que em determinado momento os seus corações se convertessem. Às vezes nós procuramos o Senhor apenas para que tivéssemos essa cura física quando passamos por um momento de dificuldade. O Senhor nos cura também
com a intenção de que em determinado momento o nosso coração se converta e verdadeiramente o busque, né? Não busque somente as curas, não busque somente os milagres, mas busque o Senhor por aquilo que Ele é. Que vai falar também que em diversas passagens de Marcos, né, Jesus vai mandar que os curados, né, não digam que foi Jesus, né, e vai proibir também os demônios que digam quem é Ele. Porque aquela apresentação de Jesus deste modo poderiam causar uma confusão na mente do povo, que esperava um Messias político, né, que libertaria os judeus do jugo romano. Então, para que não houvesse esse mal entendimento, Jesus sempre pedia para que eles não o falassem, para que não houvesse de fato esse mal entendimento, como houve no coração de Judas, de achar que Jesus seria o Messias político que tomaria o jugo do Império Romano e libertaria os judeus. Instituição dos 12, versículo 13. Depois subiu a montanha e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele, e constituiu 12, para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar, e terem autoridade para expulsar os demônios. Ele constituiu, pois, os 12 e impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago. Impôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. Depois, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelota e Judas, os Iscariotes, aquele que o entregou. Jesus aqui novamente chama 12 discípulos, né? Para lembrarmos das 12 tribos de Israel. Esses 12 apóstolos vão ser aquelas 12 colunas do Apocalipse. Judas, depois da sua deserção, será substituído e vai continuar esses 12 escolhidos por Cristo. Certo? Providências da família de Jesus. E voltou para casa, e de novo a multidão se apinhou, de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam: enlouqueceu. Certo? Essa família de Jesus aqui, a gente vai entender como aqueles parentes próximos, os irmãos, os primos, né? Os irmãos que eu falo, os primos de Jesus, os tios, aqueles que eram mais próximos, que não compreendiam quem de fato era Jesus. Né? Calúnia dos escribas. E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: está possuído por Beelzebul, e também é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Chamando-os para junto de si, falou-lhes por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá se manter. Ora, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas acabará. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não amarrar o homem forte, só então poderá roubar sua casa. Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, jamais será perdoado. É culpado de pecado eterno. E isto porque eles diziam: ele está possuído por um espírito impuro. Jesus vai falar aqui sobre o pecado contra o Espírito Santo, que é justamente atribuir as obras de Deus ao maligno. Certo? E aí diz que não vai haver perdão se você não se arrepender de fato, de muitas vezes de atribuir as obras de Deus ao demônio, né? Isso não haverá perdão. Por isso que tomemos cuidado com as nossas ações, para que nós não pequemos, principalmente contra o Espírito Santo. Certo? Os verdadeiros parentes de Jesus. Chegaram então sua mãe e seus irmãos
e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram: Eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: Quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como eu já tinha explicado esse mesmo texto no Evangelho de São Mateus, os irmãos de Jesus aqui são os primos de Jesus, né? Fiz até citações do Antigo Testamento que mostram que os primos também eram chamados de irmãos. E aí Jesus vai dizer, né, aquele que é seu irmão, sua irmã e sua mãe é aquele que faz a vontade de Deus. E quem mais na terra fez a vontade de Deus, senão aquela que diz: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ninguém mais digno do que Maria para ser chamado de mãe de Jesus. Então aqui possamos descartar todo o mal entendimento sobre essa passagem, né, sobre Maria, sobre se Jesus teve outros irmãos, né, se Maria teve outros filhos. Não, esses irmãos aqui de Jesus na verdade são primos. A gente poderia fazer até um estudo mais aprofundado na própria Bíblia, mostrar que essas pessoas aqui que são citadas como irmãos de Jesus, eles são primos, né? Mas não vem a causa, porque nosso objetivo aqui é fazer um estudo da palavra, da Bíblia, né? Não um estudo pormenorizado, né? Mas que então entendamos que aqui Jesus não está desprezando a sua mãe, mas a atitude daquelas pessoas que queriam segurá-lo, né? Aqueles primos de Jesus que achavam que eles estavam loucos. E aqui Jesus vai dizer que a sua mãe e seus irmãos são aqueles que fazem a sua vontade. Mais uma vez reafirmo que não houve ninguém na terra que mais fez a vontade de Deus que Nossa Senhora. Amém? Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Não deixe de curtir, compartilhar o link dessa transmissão. Que Deus nos abençoe e nos conduza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.